Lê Responde número 22. Se você é novo por aqui, vou te explicar que o Lê Responde é o quadro que eu faço aqui quinzenalmente às sextas-feiras, em que eu respondo questões de provas. Provas de concurso, de residência, prova de título de especialista, tudo para te ajudar a estudar, porque muitas vezes, revisando as questões, a gente consegue pegar uma dica ou outra. E para hoje eu separei duas questões de um concurso fresquinho que aconteceu agora em 2024, da FUVEST, um concurso para USP em São Paulo. Então, bora revisar? Eu sou Letícia Campos, fisioterapeuta e especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica. Aqui nesse canal a gente conversa muito sobre fisionel, fisioped, ventilação mecânica, fisiologia respiratória e, como eu já te falei, quinzenalmente a gente tem esse quadro por aqui. Para hoje eu separei duas questões de fisiologia respiratória desse concurso da USP, da FUVEST, agora de 2024, e eu sempre falo, né, a fisiologia é a base de tudo. A partir do momento que a gente entende a fisiologia, fica muito mais fácil entender fisiopatologia, avaliação, condutas e assim por diante. Então, fisiologia respiratória, todo fisioterapeuta que atua na área hospitalar, que atua com fisiorrespiratória, claro que tem que saber muito, por isso eu quero revisar com vocês essas duas questões, então, que são de fisiologia. Primeira questão. Em relação às propriedades elásticas do pulmão, assinale a alternativa correta. Primeira alternativa que ele coloca: a complacência pulmonar é definida como variação de volume por variação de fluxo? Essa questão está errada, né? Essa alternativa está errada. Por quê? Complacência a gente calcula como volume dividido por diferença de pressão. Então, aqui a gente não vai calcular como variação de fluxo, mas sim variação de pressão. E aqui, então, essa aqui está errada, né? E aqui a gente já começa a entender que quanto maior a diferença de pressão necessária para gerar volume, menor vai ser a complacência. Quanto maior a complacência, maior o volume para uma mesma diferença de pressão, ou mais diferença de pressão é preciso para gerar um determinado volume, tá? É importante a gente entender aqui a formulazinha do cálculo da complacência para a gente entender o conceito. Então, primeira alternativa estava errada. Segunda alternativa, o edema alveolar aumenta a complacência ao diminuir a ventilação alveolar. Não, edema alveolar, ele vai diminuir a complacência. Complacência, então, é essa capacidade de distensão, de gerar volume. Se eu tenho um edema alveolar, eu tenho uma diminuição da quantidade de surfactante, eu tenho um aumento da tensão superficial desse alvéolo e, consequentemente, eu vou ter uma menor complacência, uma dificuldade de expandir esse alvéolo. Então, o edema alveolar diminui a complacência ao diminuir a ventilação alveolar. Então, essa daqui também estava errada. E aqui, né, só para completar essa alternativa, em contrapartida, doenças que causam fibrose diminuem a complacência. Aqui estava certo, tá? Mas o edema alveolar também diminui a complacência, então aqui estava errado. Alternativa C. A tensão superficial dos alvéolos não tem influência no comportamento pressão-volume do sistema respiratório. Totalmente errada essa alternativa. O surfactante, ele vai diminuir a tensão superficial alveolar. E com isso, então, na presença do surfactante, a gente tem uma melhor distensão alveolar, a gente tem uma melhor complacência. Como então que a gente pensa em relação pressão-volume, que tem tudo a ver com complacência, né? Mostra pra gente o que é a complacência, na verdade. Como então a gente vai pensar que a tensão superficial, que é determinada pelo surfactante, e aí a gente tem os seus efeitos, não tem nada a ver com o comportamento da pressão-volume, com o comportamento da complacência pulmonar. Então, essa alternativa também estava errada, tá? A alternativa D. O surfactante tem importante função em reduzir a tensão superficial, certinho, aumentando a complacência do pulmão. Aqui sim a gente tem a nossa alternativa correta. O surfactante ele vai diminuir a tensão superficial, diminui aquela tendência ao colapso, então diminui a elastância, né, essa tendência a colabar e, consequentemente, elastância ao contrário de complacência, a gente tem um aumento da complacência na presença do surfactante, né, quando esse surfactante está em quantidade suficiente. Então, a alternativa correta era a alternativa D. Vamos entender por que a E estava incorreta. A perda de surfactante traz como consequência o aumento da complacência. Não, se perde o surfactante, vai aumentar a tensão superficial e, consequentemente, vai diminuir a complacência pulmonar, tá? Então, essa daqui também estava errada. A alternativa correta, a alternativa D. Bora para outra questão, então? Também falando de fisiologia respiratória.
E aqui a gente tem falando sobre a capacidade residual funcional. São determinantes da capacidade residual funcional. Lembrando que capacidades pulmonares são somas de 2 ou mais volumes pulmonares. E quando a gente está falando de capacidade residual funcional, é tudo que fica nos pulmões depois de uma respiração tranquila. Então, fica lá volume de reserva expiratória e volume residual. Portanto, a capacidade residual funcional nada mais é do que a soma do volume de reserva expiratório mais volume residual, certo? É o que fica nos pulmões depois de uma respiração tranquila. E como que a gente chega nessa capacidade residual funcional? Lembra que a expiração tranquila, ela é passiva, ela não depende da contração de um músculo, ela vai acontecer pela retração elástica pulmonar. E até que momento, então, que esse pulmão esvazia? Porque a gente sabe que ele não vai esvaziar completamente, vai ficar toda a capacidade residual funcional depois de uma respiração tranquila. Como que a gente chega nessa capacidade residual funcional, nesse equilíbrio que não deixa mais o ar sair? Isso vai acontecer, então, pelo equilíbrio entre a tendência da caixa torácica de expandir e a tendência do pulmão de retrair. Quando a gente chega, então, nesse equilíbrio das forças que tendem a fazer a caixa torácica expandir, por quê? Isoladamente, a caixa torácica sempre expande. E a força que faz o pulmão retrair, isoladamente o pulmão sempre retrai também. Pensa numa bexiga de aniversário, um balão. Se eu encho ele e solto sem dar um nó, a tendência não é manter aquele volume, mas sim diminuir, porque é elástico, certo? Assim também são os pulmões. Então, a tendência dessa caixa torácica expandir, do pulmão de retrair, é o que faz chegar o equilíbrio dessas forças é o que faz chegar na capacidade residual funcional. Então, o ar não sai mais, a menos que o paciente faça um esforço, faça contração de musculatura expiratória, daí ele consegue sim eliminar o volume de reserva expiratório e mantém nos pulmões sempre o volume residual, e esse não é possível de ser eliminado, certo? Entendendo, então, como que acontece essa capacidade residual funcional, fica fácil da gente entender qual que era a nossa alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A, força elástica determina a capacidade residual funcional. Força elástica do parênquima pulmonar e resistência de vias aéreas? Não, aqui a resistência está errada, portanto, essa alternativa está errada. Resistência de vias aéreas e complacência? Já falamos que resistência não é. C, força de tração da caixa torácica, sim, que eu acabei de falar, e força elástica do parênquima pulmonar? Exatamente isso, essa é a nossa alternativa correta. Essa força de tração da caixa torácica e de retração, né, força elástica do parênquima, é que faz determinar essa capacidade residual funcional, o equilíbrio dessas forças, tá? A alternativa D estava errada também, né? Porque falava de força dos músculos respiratórios e resistência de vias aéreas. E a alternativa E, complacência pulmonar e força dos músculos respiratórios. Então, aqui nossa alternativa correta era a alternativa C. Então, eu espero que eu tenha te ajudado a compreender essas duas questões. Eu te encontro novamente daqui 15 dias nesse quadro Lê Responde. Vou deixar aqui na sequência a playlist com todos os vídeos que eu já fiz, resolvendo questões de provas. E se esse vídeo te ajudou, se você gostou, deixa aqui o seu like e compartilha com os colegas.